Oiê, aqui é a bebê que eu acabei de replantar e vocês viram o vídeo ontem. Soltei no sábado e esse vai ser do domingo. Lembrando que eu solto vídeos aos finais de semana. Ó, essa daqui que debilitada, não tô vendo raizinha nova ainda, mas as que cresceram, mais raízes novas que eu tô querendo dizer, estão aqui, estão bem. É uma que veio super debilitada. Lá da Cobase também é uma perfumada. Aí que eu peguei aquelas de R$ 9,90, né? E essa daqui veio com quase nada de raiz, que já secou, não sei se vocês viram, mas essas daqui nasceram. Por isso que é importante fazer isso quando tem raiz nascendo. Porém, tem vezes que não dá para esperar, que é o caso dessa daqui. Aí a madeira, gente, vai ser a melhor opção, numa planta assim, tá? Madeira, também tem a telha, caco de telha que as pessoas usam, tô falando da telha inteira, tá? Vocês pegam uma telha inteira e plantam como se fosse na madeira. Também dá pra fazer no tijolo, os dois materiais são de barro. Então, o que acontece? Vocês colocam o sphagnum necessário para a região de vocês, para que sequem até 2 dias. Aí, se vocês perceberem que as aéreas ainda estão meio desidratadas, dão uma borrifada. Dica da Luciana, que eu já fiz, já pensei em fazer também de novo, mas não faço por estar em apartamento, isso é difícil de borrifar dentro de casa. Porém, borrifem naquelas raízes aéreas, sabe? Que estão começando a crescer, como essa daqui, ó. Essa também é outra que veio bem debilitada, ó, madeira. Gente, para recuperar a planta, a madeira é o que tem de melhor. Essa daqui tá criando novas raízes, essa também ficou bem ruim, mas olha quantas raizinhas novas, lindas ali. Então, essa daqui tá só com musgo sphagnum aqui desse lado. Eu reguei hoje, já tá secando, tá úmido só embaixo. Então, vocês têm que fazer com que ela seque logo, assim, o substrato seque logo, até no máximo 3 dias, 2 a 3 dias, tá? Então, a umidade é um dos segredos. Vaso raso é muito bom, todo furado é excelente, tá vendo? Isso aqui é raso e furado, porém o tamanho é essencial, não dá para ser grande demais. Então, quando vocês replantam, as raízes, algumas vão secar. Então, tentem deixar num vaso mais raso, bem arejado, assim. Se for muito úmido na região de vocês, o barro é bom. Mas não é para quem vai provavelmente sofrer com a falta de umidade. Essa daqui eu ainda não replantei. Ó, essa daqui, essa daqui tá fofa, é aquela do lixo ao luxo, lembra? Você não dá nada pra planta, porém ela veio provavelmente de boa procedência também, isso ajuda. Mas deu certo. Aqui, ó, deu uma hidratada, tá vendo? É o que eu falei. Daí vocês borrifam pra não ficar molhando aqui. Mas eu reguei elas hoje, não excessivamente, porque não sei se vocês podem ver, mas lá fora, ó, tá bem nublado, tá úmido, tá vendo? Ventando. Porém, essas plantas aqui, mais no verão, né, que chove com umas rajadas de vento fortes, essas daqui não pegam água. E ó, tá quase que sem substrato. Então, o que eu tenho que fazer é regar ela mesmo que esteja num clima como esse. Ó, eu só não rego quando tá chovendo muito. É um momento que essas aqui não são regadas, mas não quer dizer que eu regue todas. A na madeira ali eu rego. Esse vaso aqui é um vaso que é muito bom, tá? Tá vendo? Todo vazado, se vocês quiserem colocar em plástico, porque plástico, ele esquenta muito, tá? Não é adequado para lugar que vai esquentar muito. Então, todo vazado assim faz com que você consiga segurar o que você quiser dentro do vaso e ao mesmo tempo deixa arejado e não esquenta o substrato. Aí, excesso de umidade, pessoal, é o que mais mata as orquídeas.
Porque assim, por exemplo, você, com falta de rega, você dá uma borrifada, vai melhorando, etc. As raízes vão ficando mais gordinhas de novo. O adubo que vocês usam e a frequência do uso tem que ser na medida, também é muito importante. Por exemplo, quando eu uso o adubo MCL nas plantas mais debilitadas, depois de 2 semanas eu reponho, mas eu não reponho direto no substrato. Eu posso fazer uma trouxinha, porque senão vai aumentar o tempo para secar, porque vai ter mais uma coisa ali para demorar a secar. Aí as raizinhas vão ficando aqui, por exemplo, eu tô tentando ver se tem, antes de replantar, que agora que tá começando a querer esquentar, eu esperaria primeiro formação de novas raízes para daí replantar, mas ela tá ótima, tá vendo? Assim, tem que escolher bem na hora que compra. Essa daqui é uma que eu replantei, que é uma master, eu replantei há pouco tempo, dei uma torcida para ela conseguir encaixar todas as raízes, já tava ficando meio que desidratada, mas as raizinhas que estavam mais ou menos continuam aí, não chegou a ressecar muito não. Então o que eu faço? Eu borrifo nessas raízes, mas eu reguei só que não muito, porque tá, como eu falei, mas essa tá mais molhada, tem que prestar atenção nisso, mas é um vaso de barro, então ele vai reter a umidade e vai me ajudar com isso. Essas daqui também ainda não replantei, mas não tô com pressa. É uma perfumada, é a Diffusion. É a mesma que essas duas na madeira aqui. Aí tomem cuidado, verifiquem. Por exemplo, essa daqui, essa madeira aqui, esse lado seca mais rápido do que aquele, porque aqui tem mais luminosidade do que o lado de lá. Então eu tenho que tomar toma cuidado para que eu não regue de repente o outro lado que não precise e só regue o outro de lá. Aqui eu talvez tenha que mudar ela de lugar para ela ver se ela seca mais rápido. Mas ela tá com o musgo sphagnum só em cima. Outra coisa que eu posso fazer também é dar uma diminuída no musgo sphagnum. O problema é que ela não gosta que fique mexendo nela o tempo todo, né, pessoal? A planta não aceita muito bem isso não, porque quando vocês replantam, é melhor cuidar bem de onde replantam, porque ficar bem, de repente, esse aqui é plástico, tá vendo? Plástico pode ser que retenha muita umidade, tem que saber o quanto vai colocar, às vezes o plástico precisa de menos substrato, menos musgo sphagnum do que, por exemplo, o barro, tá? Então, a umidade, gente, diminui se vocês usam vaso rasinho. Mas esse não é todo furado. Vaso todo furado. O tamanho é importante do vaso, não muito grande. A madeira é excelente, só que a madeira tem data de validade, né? Então, se vocês puderem colocar, por exemplo, com menos substrato, se vocês conseguem fazer isso, vai durar muito mais, vocês não vão precisar replantar logo. Então vai ajudar a planta, porque elas não gostam de ficarem sendo replantadas várias vezes. E a umidade do ar, vocês podem aumentar, que eu falei no vídeo anterior, o replante, coloquem, por exemplo, um umidificador no ambiente, ou se não, um pote de água e o ventilador de longe, para fazer com que aquele vapor suba para suas plantas. Se a planta tá ficando debilitada e tá com flor, começando a querer desidratar um pouco as folhas, tirar a haste floral, ela não estava pronta para dar flor, infelizmente. E a luminosidade é essencial, né, para que tenha floração. Então, se só tem claridade e não tem a luz solar filtrada, ela vai dar flor uma vez ao ano, a Phalaenopsis. Enquanto se tiver a luz solar filtrada, ela pode dar floração sem parar, tá? Acabou a floração, já tem haste floral nascendo. Então, tudo depende do ambiente de vocês, mas não deixem nascer floração, dar floração se a planta não estiver com raízes muito boas. Então, a umidade, de novo, usem bem
sabiamente o substrato, o tipo de vaso que vocês escolhem. Se o lugar é arejado, vai secar mais rápido. Claro que se vocês moram em ambiente quente ou com cabelo seco, aumentem a umidade do ar, não é para ficar regando sem parar, senão vai perder raiz por excesso de rega. Então, foquem na escolha dos materiais. O vaso, adubo na medida certa. Se vocês estiverem regando várias vezes, quer dizer, todos os dias, por exemplo, aí vocês vão usar na medida que o fabricante orienta, naqueles solúveis, né, em água. Mas se não, cortem aí, diminuam até a metade, se bobear. Você tá dizendo lá cada 15 dias, uma vez por mês. Pensem bem, madeira é excelente, mas peguem uma madeira muito densa, que não vai apodrecer com facilidade. O IP é maravilhoso, é melhor que Sansão do Campo. O vaso de plástico, de novo, eu só tenho um ali, tá? Não sei até quando vou ter um ainda. As Phalaenopsis eu erradiquei, tirei os vasos de plástico. Tenho de cerâmica e agora tenho aquele de barro e eu tenho mais um de barro que eu vou colocar alguma provavelmente master dentro, porque é um vaso grande assim. A umidade do ar ajuda a enraizar, mas se tiver mais quente dentro, se tiver frio, dá uma diminuída, uma desacelerada no enraizamento. Então, se vocês querem enraizamento, agora é o momento de começar a pensar em como ajudar que tenha umidade ambiente, não nas raízes. É diferente a umidade ambiente de raiz, tá? Então, acho que por enquanto é isso. Ó, elas deram essa daqui tava pior. Mas, ó, tá vendo? Só de borrifar aqui já deu uma melhorada nas raízes que estavam até ficando ressecadas. Essas daqui eu acredito que a fase do perigo dessas duas masters que são parecidas já passou, tá quase passando. Então é isso aí, pessoal. Umidade pode tanto ajudar quanto prejudicar as plantas de vocês. Tudo na medida. Tchau!